Alô galera, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, segunda-feira, começo de semana, e é uma semana muito importante para a história do Flamengo. O Flamengo está a um passo de chegar novamente à decisão da Libertadores da América, rumo ao Tetra. A derrota para o Fortaleza no sábado está no passado, deixa para trás, aprendeu com os erros? Espero que sim, mas agora tem que focar na grande decisão de quarta-feira. Repito, o Flamengo pode chegar a uma final de Libertadores da América. O torcedor sabe da importância dessa semana. Os jogadores, será que sabem? O Gonzalo Plata, pelo visto, não. Teve uma foto dele vazada aí na noitada, na noite desse domingo. Ah, mas ele estava de folga. Eu vou trazer aquilo que eu penso, aquilo que os dirigentes pensam e vou trazer informação também se ele será multado, cobrado por conta dessa situação envolvendo o Gonzalo Plata. E no vídeo de agora, sabe o que a gente vai trazer também? O mistério foi revelado. Por que Felipe Luiz não utiliza Juninho, já que ele não tem o Pedro e está forçando o Bruno Henrique numa posição que nem o Bruno Henrique quer jogar, como ele mesmo disse publicamente, que é a função de centroavante. E a gente vai trazer a resposta para essa pergunta que todo mundo anda se fazendo. Nós, do canal Vene Casagrande, nós fomos apurar e vamos trazer aqui para vocês que acompanham diariamente os vídeos aqui no canal Vene Casagrande. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, hypar o vídeo, porque isso é importante, ativar o sininho, porque toda vez que você com esse sininho ativado, toda vez que eu publicar um vídeo, você será avisado pela plataforma e, consequentemente, o que vai acontecer? Você ficará muito bem informado de tudo que acontece no Flamengo. E o melhor disso tudo é de graça, você não paga nada para se inscrever, você não paga nada para curtir, para hypar, para ativar o sininho. Então vamos para cima, que eu estou extremamente animado para essa semana. Sinto que será uma semana de muita alegria para a torcida do Flamengo, para o técnico Felipe Luiz e para os jogadores. Olha, galera, o Flamengo nesse momento já está a caminho da Argentina, é isso mesmo, mas o jogo é só quarta e eles estão indo hoje. Sim, isso já estava programado, não foi por causa da noitada do Gonzalo Plata, muita gente me perguntando isso e a gente já vai falar da situação desse atacante, mas o Flamengo está a caminho, vai fazer o último treino antes de pegar o Racing lá na Argentina mesmo, tá? Então a gente vai trazer todas essas informações. Já vou falar logo a lista de relacionados. Será que tem alguém fora? Léo Ortiz volta? Vou trazer aqui todos os nomes para vocês. Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Cleiton, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric Pulgar, Everton Araújo, Guilherme Varela, João Vitor, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul, Vinha, o Cian, ou seja, só Pedro e Cebolinha, os dois no departamento médico, não viajam. Lembrando que isso aqui é a lista de relacionados para a viagem e lá, na hora do jogo, o Felipe Luiz vai decidir quem vai para o banco também, porque tem um limite de jogadores e, obviamente, alguém será cortado. Arrisco a dizer que o Vinha provavelmente não ficará no banco de reservas, que é o que está acontecendo. Bom, galera, o Flamengo de fato quebrando, digamos, um protocolo, porque geralmente em jogo assim fora de casa, mesmo sendo em outro país, o Flamengo finaliza a preparação em seu CT, a não ser quando é jogo na altitude e tal. Mas em casos de jogos na Argentina, por exemplo, jogo quarta na Argentina, o Flamengo treina segunda, terça no Ninho e viaja na terça pós-treino. Dessa vez, o Felipe Luiz, e isso já estava adotado, tá? Já estava planejado, tanto é que a gente trouxe aí alguns dias, sei lá, uma semana atrás, o planejamento e a logística montada para esse jogo na Argentina. Isso já estava previsto. Mas qual é a ideia? Não só do Felipe Luiz, da sua comissão técnica, também da diretoria. É fazer o elenco ficar ainda mais focado, preparação máxima para esse duelo extremamente importante, porque a gente sabe, o jogador quando está em sua casa, de repente pode comer algo diferente, ou até mesmo o risco de consumir um remédio diferente e esse remédio ter alguma substância que possa cair, enfim, toda precaução é pouca nessas horas. Estamos falando de uma semifinal de Libertadores. Acho que a galera está normalizando isso. Gente, na boa,
O Flamengo está numa semifinal de Libertadores, a um passinho de chegar a uma decisão de Libertadores. Então, todo cuidado é pouco e cada detalhe pode fazer a diferença na hora de um jogo. Então, não é por conta da noitada do Gonzalo Plata. Vene, que noitada? Para contextualizar, ontem o Gonzalo Plata, atacante do Flamengo, foi visto em uma festa, ontem que eu digo domingo à noite, em uma festa aqui no Rio de Janeiro, curtindo a noite carioca. Isso viralizou, eu mesmo fiz um post nas minhas redes sociais sobre essa situação, eu dei a minha opinião, eu gosto de opinar em algumas situações e, na boa, eu tenho a minha opinião, você pode ter a sua e é isso. A gente vive numa democracia. Eu opinei o seguinte: Gonzalo Plata não está errado, pois está de folga, desde que não falte ao treino de amanhã, no caso, hoje, segunda-feira, e ele não faltou. Mas é o que eu sempre falo, o atleta precisa entender que a vida profissional de um jogador de futebol é diferente de outras várias e vai te exigir muitos sacrifícios. O Flamengo sofreu uma derrota vexatória há menos de 24 horas contra o Fortaleza. E não pelo resultado, mas pela forma como foi. O próprio Plata, e não só ele, foi mal demais na partida. E o time tem o jogo mais importante do ano até aqui, na quarta-feira, ou seja, daqui a algumas horas. Jogo este que pode levar a equipe para mais uma final de Libertadores. Custava Gonzalo Plata se preservar e evitar essa exposição? Lembro de uma frase de Isaías Tinoco. A galera da antiga aí vai saber quem é Isaías Tinoco. Ele foi dirigente de vários clubes do Brasil, inclusive no Flamengo. E eu tive a honra, o privilégio de ter tido Isaías Tinoco como professor na faculdade. E ele sempre falava uma frase: respeita o momento, meu filho. E ele falava isso para os atletas. Então, se o Isaías Tinoco tivesse hoje na diretoria do Flamengo, ele ia virar para o Gonzalo Plata e ia falar: respeita o momento, meu filho. O Gonzalo Plata, na teoria e também na prática, digamos assim, ele não cometeu nada de errado com o Flamengo. Mas, na boa, a justificativa internamente no Flamengo, quando você vai apurar para o Flamengo ter atuado tão mal quanto o Fortaleza, foi o desgaste físico. Isso envolve o Plata também. Se o cara tá cansado, com todo respeito, o cara vai pra noitada num domingo à noite. Ah, mas ele estava de folga. Beleza, utiliza a folga para descansar, é o treinamento invisível que a gente costuma dizer. Faz um repouso, descansa, curte a família. Eu vi aí que o Plata procurou a pessoa que divulgou, dizendo que estava mostrando o Rio de Janeiro para a família. Pô, Plata, com todo respeito, mesmo que seja verdade, tu vai mostrar a noitada carioca pra sua família? Pô, Plata, como a gente diz aí no futebol, quer me enganar, me dá bala juquinha. Pô, ô Gonzalo Plata, respeita o momento. Respeita o momento. Cara, você não precisa ser tão radical, mas você conversa com vários ex-jogadores aí, vários ex-jogadores falam: Vene, quando eu perdi, eu tinha vergonha de sair de casa, eu evitava, eu ficava mal. Se eu ficava mal, imagina os torcedores. Os torcedores do Flamengo estavam mal, tristes, revoltados com a derrota do Flamengo para o Fortaleza pela forma como ela foi feita. Parecia que os jogadores não queriam estar em campo. Aí o Gonzalo Plata vai para a noitada num domingo à noite, sendo que tem o jogo mais importante do Flamengo na quarta-feira. Ah, mas ele rende bem mesmo indo para a noitada. Ele vai render melhor ainda se ele não for para a noitada. Ah, mas o Romário fazia isso. Gente, vocês não podem comparar o Gonzalo Plata com o Romário. E o futebol praticado nos tempos de Romário com o futebol praticado atualmente é bem diferente. Então eu acho que, no caso do Gonzalo Plata, errado ele não tá. Mas faltou bom senso da parte dele. Faltou respeito da parte dele. Pelo menos é a minha visão. Vamos para a informação agora. Ele vai ser multado por conta disso? Não. A diretoria não pode multá-lo. Ele estava no momento de folga dele. Agora, ele entra na mira. Se ele não atuar bem quarta-feira e bate na madeira aí, Flamengo eliminado, ele jogando mal, vocês acham o quê? Que a torcida não vai cobrar o Gonzalo Plata? Pois bem, tá aí a minha opinião, a minha informação, e agora eu quero saber a sua opinião em relação à postura do Gonzalo Plata indo para a noitada num domingo à noite, mesmo o time performando muito mal e tendo o jogo mais importante na quarta-feira, que é daqui a algumas horas, né? Vamos agora falar do Juninho, porque todo mundo pergunta: por que o Juninho não joga? Juninho é o jogador da posição do Pedro. Na ausência do Pedro, quem é o reserva imediato? Juninho. O Juninho às vezes não é relacionado, inclusive eu estava vendo os números dele aqui, a última vez que ele ficou mais de 30 minutos em campo foi contra o Fluminense no dia 20 de julho, e ele ficou 31 minutos em campo.
É isso mesmo. Antes disso, havia sido contra o Central Córdoba, no dia 7 de maio. Cara, o Juninho, ele perdeu muito espaço. E é um jogador da posição do Pedro, na ausência do Pedro. Inclusive, ele veio para substituir o Pedro, entre aspas, quando o Pedro estivesse se recuperando da lesão no joelho. E ele não está tendo mais oportunidade. O que acontece? Ele treina mal? Não. Ele não treina mal. Pelo contrário, ele treina bem, é um cara super dedicado, faz tudo que precisa. Mas, e aí vocês vão me perguntar, Vene, mas então o que acontece? Tem algo aí. Eu perguntei e a pessoa do Flamengo me disse o seguinte: nós avaliamos mal. Ele treina bem, só que foi uma questão de avaliação. E eu perguntei, então por que quando vocês tiveram a oportunidade de emprestar para clube árabe, na última janela, teve proposta de 2 clubes árabes? O Flamengo não liberou. Por quê? Porque não tínhamos uma decisão sobre o Bruno Henrique envolvendo aquela situação fora das 4 linhas da acusação dele, de participação. Você já sabe muito bem o que eu estou falando. Então, de maneira sucinta e resumida, o Flamengo errou na avaliação na hora de contratar um jogador. É isso. A resposta é essa. É por isso que o Juninho não está tendo oportunidade com o Felipe Luiz, mesmo na ausência do Pedro. E aí o Felipe Luiz prefere improvisar o Bruno Henrique, forçar o Bruno Henrique ali, sendo que o Bruno Henrique já disse publicamente que não se sente confortável ali. Embora tenha tentado se retratar, nós já falamos sobre isso, mas eu acho que a justificativa não me agradou, não. Não sei a vocês, mas eu não aceito a justificativa, não. Acho que, de fato, ele não quer mais jogar ali e mesmo assim o Felipe Luiz acaba colocando o Bruno Henrique ali. Eu acho até que expõe o Bruno Henrique, porque ele vai ser muito cobrado pela torcida, xingado, enfim, e estamos falando de um ídolo. Mas a resposta é essa. O Flamengo não avaliou bem na hora de contratar o Juninho. Ou seja, é uma contratação que não deu certo mesmo. O Flamengo já entende isso. Então, na próxima janela, provavelmente o Juninho dirá adeus ao Flamengo, porque ele não vai ser mais muito utilizado pelo Felipe Luiz. Inclusive, no jogo contra o Fortaleza, ele foi literalmente a última opção. Entrou o Michael, entrou o Wallace Ian, Bruno Henrique improvisado como titular, e o Juninho foi entrar faltando 3 minutos para o jogo acabar. Entrou até com disposição. Agradou, pelo menos a mim. Porém, ao Felipe Luiz, pelo visto, não agrada tanto não. Valeu, galera! Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui! Rapaz, segura o coração. Porque o Flamengo está num daqueles momentos que fazem o torcedor viver cada segundo com emoção. O clima na Gávea é de pura adrenalina, de expectativa no ar, e de uma certeza que só quem é rubro-negro entende: o Mengão vai brigar até o fim por tudo. A semana começou pegando fogo, com o time se preparando para encarar o Racing, da Argentina, numa semifinal de Libertadores que promete ser uma verdadeira guerra. E a nação já sabe, quando o Flamengo entra em campo numa decisão continental, o mundo para assistir. Felipe Luiz vem ajustando os últimos detalhes da equipe, e o elenco tá com aquele brilho no olhar que só aparece em grandes momentos. A provável escalação para o jogo contra o Racing traz algumas novidades que deixaram a torcida animada. Léo Pereira deve voltar à zaga, garantindo mais firmeza lá atrás, enquanto Arrascaeta e Bruno Henrique voltam a formar a dupla que tanto encanta o torcedor. E olha, quando esses dois estão inspirados, pode ter certeza, vem coisa boa por aí. Gerson, o Coringa, segue como peça-chave no meio, ditando o ritmo e segurando a bola quando o jogo aperta. Pedro, o Matador, é um nome que todo torcedor deposita fé. O homem parece ter nascido para decidir, e Libertadores é o tipo de palco que ele domina. O time tá focado, concentrado e, acima de tudo, com a confiança lá no alto. E é impossível não falar da atmosfera que toma conta da torcida nesses dias que antecedem um jogo grande. O Maracanã vai virar um caldeirão. Os ingressos esgotaram em questão de horas, e a nação rubro-negra promete empurrar o time como se cada grito fosse um chute a gol. São milhões de corações batendo juntos, cada um acreditando que o impossível é apenas um detalhe pro Flamengo. E é isso que diferencia o Mengão de qualquer outro clube. A força da sua gente, a paixão que não tem explicação, o amor que faz o impossível parecer rotina. Mas nem só de Libertadores vive o Flamengo. No Brasileirão, o time deixou escapar a chance de assumir a liderança, e isso, claro, acendeu o alerta. A cobrança veio forte, e com razão. A torcida quer ver mais entrega, mais intensidade, mais raça em campo. E o elenco sabe disso. Felipe Luiz chamou a responsabilidade e garantiu que o grupo está comprometido em retomar o caminho das vitórias. Aqui é Flamengo, irmão.
A gente não se esconde, foi o que disseram alguns jogadores nos bastidores. E é exatamente essa mentalidade que o torcedor quer ver, um time que entra para vencer, não importa o adversário. Nos bastidores, as conversas giram em torno de reforços e renovações. Everton Ribeiro, ídolo recente do clube, segue com um futuro indefinido, mas é admirado por todos no elenco. Já o jovem Wallace Ian vem chamando atenção nos treinos e pode ser uma das surpresas para o próximo ciclo. O Flamengo mostra que, mesmo mirando o presente, já pensa no futuro. A diretoria trabalha para manter o elenco competitivo e, ao mesmo tempo, renovar o sangue do time com jovens talentos da base. E isso é fundamental, porque o Flamengo não é só o agora, é também o amanhã. E tem mais, o trabalho de Felipe Luiz começa a chamar atenção fora do Brasil. O técnico, que conhece o Flamengo como poucos, vem conquistando respeito por seu estilo tático moderno e por resgatar o espírito vencedor do elenco. O time joga com intensidade, pressiona alto, toca rápido e tem aquela cara de quem não se contenta com o bom. Quer o excelente. Quer a taça. Quer o grito de campeão. Felipe, com sua calma e inteligência, vem conquistando os jogadores e mostrando que entende como ninguém o que significa representar o rubro-negro. Agora, o torcedor olha para frente com o coração cheio de esperança. Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, o Flamengo quer tudo. E o torcedor acredita. A nação rubro-negra é movida por essa fé inabalável, por esse amor que transcende resultados. Mesmo quando as coisas apertam, o Maracá segue lotado, a torcida segue cantando, e o grito segue ecoando: Vamos Flamengo! É isso que faz o clube ser gigante, essa paixão que não se apaga. Então, que venha o Racing, que venha o Brasileirão, que venha o que for. Porque o Flamengo tá pronto, a torcida tá pronta, e o momento é agora. Cada treino, cada gol, cada lágrima, tudo faz parte da história. E essa história, escrita com suor e sangue rubro-negro, ainda tem muitas páginas gloriosas pela frente. É o Flamengo mostrando, mais uma vez, porque é o maior do Brasil. E pode anotar aí, torcedor, se depender da nação, essa Libertadores vai ter dono, e ele veste vermelho e preto.